Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Interação porque você também pode estar participando conosco, mandando suas sugestões, críticas, fazendo também as suas perguntas pelo nosso Twitter. O nosso Twitter é muito fácil, é @InteraçãoPTB. E hoje nós temos um tema muito importante que vai falar direto a você. Nós vamos estar falando do direito da família e principalmente do direito voltado ao divórcio. E para estar conosco falando, está o nosso convidado já nos nossos estúdios, Dr. Nelson Sussumo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado Dr. Nelson Sussumo, ele é advogado, presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB São Paulo, é professor de Direito Civil, de cursos preparatórios também para concursos públicos e também é professor de pós-graduação, doutor em Ciências Jurídicas e pós-doutor em Direito e autor também de diversos livros, não é isso? Sim, e faltou o diretor do PTB Oriental, né? Não posso esquecer, né? Principalmente é diretor do PTB Oriental. Seja bem-vindo. Tomou posse há pouco tempo, né, doutor? Pouco tempo, acho que um mês, questão de um mês. Um mês, mais ou menos. Doutor, antes de se precipitar a um casamento, nós temos visto que precisamos pensar bem, porque o divórcio nem sempre acaba com as ansiedades. Muito pelo contrário, é muito bom e é importante também nós estarmos informados a respeito de divórcio. Eu gostaria, para que a gente possa estar começando este nosso bate-papo, vamos falar sobre o divórcio, como se dá, quais são os caminhos para o divórcio? Bom, primeiramente, né, muito obrigado pelo convite que eu tive aí por você, Celso. E é um prazer estar falando com todos aqui, principalmente para toda a população, né, que vai estar aí postado, né, no YouTube, no canal da TV PTB. E é importante esclarecer, né, as questões de direito de família, principalmente porque todo mundo passa por isso, né? Não divórcio, né? Mas cada vez mais as pessoas estão passando pelo divórcio, né? Infelizmente, a gente fala infelizmente porque é uma família que está sendo separada, né? Sendo tirada aí da parte familiar. Mas às vezes é uma origem de uma nova família também, né? Muitas vezes. Mas o divórcio hoje ficou mais simples, né? Não existe mais aqueles prazos para o divórcio que antigamente existiam. A partir da emenda constitucional 66 de 2010, né, acabou encerrando os prazos. Antigamente tinha que ter 2 anos separado de fato para você propor o divórcio direto ou 1 ano separado judicialmente para propor o divórcio indireto. Né? Então, para divorciar, tem que ter esses prazos antigamente. Hoje não precisa mais, desde 2010. Você pode casar hoje e divorciar amanhã. E aí nós temos 2 situações hoje que nós podemos caminhar. Pelo litigioso ou pelo consensual. Lógico, pelo consensual é muito mais simples e é mais viável fazer consensualmente, porque é por acordo, mútuo consentimento. E dentro desse mútuo consentimento consensual, tem mais 2 caminhos. Um é o judicial e o outro é o extrajudicial. Né? Só que aí nós temos requisitos para que se faça o divórcio extrajudicial, que é aquele que é feito no cartório de notas, né, perante o juiz. Perfeito. Precisa de advogado, mas não precisa ser perante o juiz. Também é muito mais simples, ficou simplificado. Mas tem os requisitos, né? O consensual extrajudicial, já está dizendo, tem que ser por acordo, né? E tem que ser feito perante um tabelião, né? Ou seja, o cartório de notas, e tem que ter um advogado também, vamos dizer assim, que vai ser o assessor jurídico das partes, né? É requisito da legislação. E não pode ter filhos menores. Se tiver filhos menores, também não é possível fazer divórcio extrajudicial. Só se tiver filhos maiores ou não tiver filhos. Né? E não pode nem estar grávida a mulher quando está separando, divorciando. Tá? Então é possível fazer desta forma extrajudicialmente. É muito simples, né? Bem simples. Faz o mesmo dia, inclusive. Tá? Nesse caso, este não é o divórcio litigioso, este é o consensual. É o consensual e extrajudicial. O litigioso o que seria? O litigioso é aquela que o marido ou a mulher não querem divorciar. Um deles não quer e o outro quer, né? Um quer e o outro não quer. Aí é preciso fazer judicial, não há como fazer consensual, né? Ou seja, de forma extrajudicial, tá? Então, os 2 caminhos que nós temos do consensual é o extrajudicial e o outro seria o judicial, tá? Mas o judicial, que é perante o juiz, de forma consensual, também é simples. Por exemplo, eles querem divorciar consensualmente, mas têm filhos menores, não dá para ser feito via extrajudicial. Vai ter que ser feito via judicial.
Nesse caso, é necessário também compor tudo, né? Quando é consensual, compor. Se tiver filhos menores, guarda, visitas, pensão alimentícia e pensão alimentícia entre as partes também. Então é necessário você inserir toda essa pauta para fazer consensual, tá? Perfeito. Consensual judicial. E o litigioso, que é sempre judicial, aí não precisa estar inserido tudo. Você pode propor as ações de divórcio, depois pode propor ação de partilha, se quiser, depois pode propor ação de alimentos, pensão alimentícia, se quiser, guarda, visitas, tudo separado, tá? É lógico que muito mais simples se procurar um advogado, né? Especialista na área, ele vai indicar que se for propor o divórcio litigioso, já dá para pedir guarda, visita e alimentos, tudo junto, né? E a partilha dos bens. Só pensão alimentícia que o procedimento ele é diferenciado, tá? Então é um procedimento especial para a pensão alimentícia. E o juiz, muitas vezes, ele indefere pedir alimentos no próprio divórcio, quando é litigioso. Então vai ser ramificado, ou seja, vai fazer o divórcio e depois a ação de alimentos, ou ação de alimentos depois do divórcio. Dentro da sua experiência, o que é mais indicado hoje? Tentar um consenso antes de chegar ao juiz ou partir para o litigioso? Então, é sempre importante o consenso, né? Sempre importante o consenso. Até o advogado que recebe os clientes é o primeiro a pensar em fazer consensual, né? É muito melhor. Mas, às vezes, você está vendo que o consenso não é tão consensual assim, né? Estão fazendo porque teve que fazer na hora. E aí as cláusulas não são bem feitas, pode trazer outro problema lá na frente, entrar com outras ações na frente. Então não adianta muito também, né? Mas lógico, sempre é o melhor consensual. Hoje até nós temos um instituto aí da mediação, né, e conciliação, que tem profissionais especializados nessas áreas que fazem com que as partes cheguem num consenso, num acordo. Né? Nesse momento que nós estamos falando de divórcio, nós já começamos a pensar também na guarda dos filhos? Sim, se for um divórcio consensual, precisa falar sobre a guarda já. Tá. Com quem vai ficar guarda e quem vai ter visitas e pensão alimentícia. Né? É necessário falar, não tem jeito. A partilha dos bens é possível fazer depois, que hoje o Código Civil permite fazer a partilha posteriormente ao divórcio. Tá? Mas se for consensual, precisa mencionar tudo. Se for litigioso, não, você só entra com o divórcio se quiser. E nesse momento também já se decide a respeito de visitação? Tudo. Quando se fala em guarda? Sim, se for consensual tem que falar tudo. Né? Tá. Então você decide sobre o divórcio, sobre a guarda, sobre a pensão alimentícia e as visitas, tudo. Outra coisa, no caso de filhos maiores, essa é uma pergunta, inclusive, que nós temos ouvido muito. Tem pensão? E quem paga essa pensão? A pensão ela é devida sempre, né? Desde que você mostre a necessidade. Mesmo para os filhos maiores? Mesmo os filhos maiores. Tá? Até que idade? Normalmente não está na lei isso. Tá? Vai até os 18 anos, em razão de que o poder familiar está extinto. Mas não está escrito no Instituto da Pensão Alimentícia, ou dos alimentos, que a gente chama de alimentos, não está escrito que lá até a idade de 18 anos, não. Em razão de que 18 anos, completando a maioridade, já foi extinto o poder familiar com os pais, então presumiria que ele tem capacidade para tocar sua vida sozinho. Né? Mas é uma presunção só. Então, poderia até os 18 anos. Mas, normalmente, a jurisprudência tem entendido, se ele estiver cursando uma faculdade, um curso superior, nível superior, vai até os 24 anos, normalmente. Enquanto durar esse período da faculdade. É lógico que falta um ano para se formar, 25 anos, qualquer juiz vai deferir, né? Por causa de um ano, 25. Agora, não pode começar a faculdade com 25, né? Aí já é outra história, diferente. Então, normalmente tem deferido, sim, a justiça, pensão alimentícia até os 24 anos, se estiver cursando uma faculdade. E quanto à pensão ao cônjuge? Como que funciona isso? Então, hoje saiu até um enunciado aqui em São Paulo e a decisão do STJ está, de forma majoritária, inclusive, que não existe mais pensão vitalícia para os ex-cônjuges, nem ex-companheiros, que a gente fala também, o ex-companheiros que é na união estável e na união afetiva. Não existe mais vitalícia, ou seja, não é para sempre mais a pensão. Ela é, por exceção, vitalícia, e por exceção tem periódica, ou seja, temporária. Né? Aquele cônjuge que é jovem, mas está desempregado. Então, muitas vezes o juiz vai arbitrar aí um período para até ele se recolocar no mercado. Né? Então, 1 ano, 2 anos, depende da situação da pessoa. Né? Entende-se sempre que é o homem que tem que pagar, no caso, para a esposa. Existe o contrário? Existe, hoje tem bastante, né?
Tem muito homem que hoje fica em casa fazendo como era antigamente as É. mulheres, né? E hoje as mulheres tomaram o papel de trabalho, né? Hoje mudou bastante. Então, tem mulher que ganha mais que homem, ainda é difícil, né? Mas tem mulher que ganha mais que o marido. E o marido Perfeito. também acabou sendo mandado embora. E aí, né, nessa época de crise, ela divorcia ainda, ou separa. Aí ele pode pedir pensão para ela também, até se recolocar no mercado. É lógico que se eles são jovens, é difícil dar pensão vitalícia. Vai dar aí 1 ano a 2 anos, pelo menos aí, no máximo, vamos dizer, 2 anos no período de pensão alimentícia. Mas a regra é não ter. Os dois trabalham, não tem pensão, tá? Se for consensual, eu sempre falo, existem duas situações. Você pode colocar desistência ou renúncia da pensão alimentícia. Entre os ex-cônjuges, hein? A renúncia não pode ser feita para os filhos, que é irrenunciável os alimentos. Mas para os ex-cônjuges é possível, porque o divórcio, com o divórcio extinguiu-se o casamento. Portanto, é possível fazer renúncia entre os ex-cônjuges no divórcio de pensão alimentícia. Se renunciou, jamais poderão pedir pensão alimentícia entre eles. Tá? E se desistir, desistência recíproca dos alimentos, desistência por hora, hoje eu não preciso, mas amanhã eu posso pleitear. É uma segurança. Né? Hoje eu não estou precisando, mas amanhã eu posso pleitear. Então pode ser colocar desistência, renúncia ou vai fixar pensão alimentícia. Um desses três tem que ter no consensual. Então, ainda pegando esse gancho que o senhor colocou, se houver, após o divórcio, um consenso entre o casal e eles se arrependerem, quiserem voltar atrás, como que fica essa situação? Já divorciaram e querem voltar a viver juntos? Só casando de novo. Tem que casar de novo. Casa de novo? Casa de novo. Por isso que o certo, né, que hoje acho que até o entendimento já está mais flexível, mas a partir da emenda constitucional 66 de 2010, que alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, que fala que o divórcio hoje é imediato, né, alguns entenderam que não existe mais separação judicial. E a separação judicial está no Código Civil, é um instituto do Código Civil, que eu sempre entendi que existe separação ainda. Tanto é que houve agora um julgado recente do STJ dizendo a mesma coisa, que existe a separação. Inclusive o CPC atual, 2015, constou ainda a separação. E a ministra Isabel Galotti foi acho que a última ministra que acabou decidindo sobre um assunto importante da separação do divórcio, que existe ainda a separação sim. Então, se o casal não está muito convicto que não vai voltar mais, aí é divórcio. Tá. Mas se ele tem, vamos dar um tempo, é melhor separação. Porque com a separação, ele não extinguiu o casamento. Ele pode reconciliar. Aí ele faz uma petição para o juiz, reconciliando, aí reconcilia. Só que fica averbada na certidão de casamento, hein? Tá, fica então, lá a separação e reconciliação. Então o ideal é partir para a separação, fazer não, uma experiência separada. Se não tiver convicto, né? É que hoje a maioria, infelizmente, separa porque já tem outra ou outra. Então, aí já não vai então voltar. Então já está pensando em casar de novo. Futuro, então já vai divorciar mesmo. É difícil voltar. Mas existe casos que não é isso. Tem casos que realmente acho que sufocou o casamento, alguma coisa assim, e querem dar um tempo. Se for nesse sentido, eu achei importante até separar, né, e não divorciar, porque há a possibilidade de reconciliação. Mas 2010 até agora, 2016, 2017, que teve um julgado importante do STJ, falando que existe a separação ainda. Mas os juízes não aceitavam a separação. Eles pediam para emendar inicial sob pena de extinção para constar divórcio. Né? Mas eu sempre entendi que tem que ter separação. Sim. Doutor, o senhor está falando que hoje os casais já partem para o divórcio, já vem determinado ao divórcio, não querem saber dessa separação, porque algo motivou. Sim. Dentro da sua experiência, o que é que está motivando o divórcio? Então, a maioria do divórcio litigioso, principalmente, né, que não é consensual, às vezes acaba virando consensual, é a traição mesmo. É a traição. Normalmente porque pegou o outro com outra pessoa. E os meios de comunicação têm influenciado muito? A maioria. Eu falo, é o WhatsApp. Eu falo, o WhatsApp não é de Deus. Não é. Não é de Deus. É o que mais separa casal. É o que mais separa casal. É o WhatsApp. Hoje é o WhatsApp, né? Antigamente era... Começa com a identificação através do WhatsApp e depois... Porque as pessoas conversam, acabam, às vezes, trocando algum carinho, né? No próprio WhatsApp. Às vezes manda vídeo, né? Também. E aí acaba mostrando que realmente há uma traição, né? Isso dá a entender que há uma traição. E isso é um documento próprio para entrar no litigioso. É considerado uma traição virtual, inclusive. Né? Tá. Uma infidelidade virtual. Doutor, a respeito da partilha, já chegamos nesse momento do divórcio. Agora nós vamos ter que dividir os bens. Como que se dá isso?
Então, tudo é importante na hora que casa, né? Por isso que tem gente que fala assim, quando casa é meu bem, quando separa meus bens, né? Meus bens para cá, meus bens para lá, mas quando casa é meu bem. É. Vai depender do casamento. Qual o regime que foi escolhido, né? A maioria não escolhe regime, vai até o cartório e casa. Então, se for nas situações normais, hoje o regime legal é o da comunhão parcial de bens, né? A partir da Lei 6.515 de 77, lei do divórcio antigamente, lá no novo divórcio, né? Que introduziu o divórcio aqui no Brasil, em 77 só. E a partir de 77, os casamentos realizados sem pacto antinupcial, ou seja, só até o cartório não falou nada, é comunhão parcial de bens, tá? E o regime da comunhão parcial de bens, eu vou falar por cima, né? Porque se for dar uma aula bem extensa a parte aqui. A comunhão parcial de bens já está dizendo o próprio, não, comunhão, comunicação parcial de bens. Ou seja, alguns bens se comunicam, alguns bens não se comunicam. Então, vou falar a regra. Todos os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável, da união afetiva, a título oneroso, compra e venda, é dos dois. Eu comprei um imóvel no meu nome e não coloquei da minha esposa. Tanto faz. Porque na hora de eu vender ela tem que dar outorga. Porque metade é dela. Perfeito. Eu comprei um automóvel na constância do casamento, metade é dela. Porque é comunhão parcial. Os bens que eu adquiri antes do casamento é tudo meu. E o que ela adquiriu também é dela. E também a questão de herança e doação. Eu recebi herança, eu recebi doação. A minha esposa não tem direito a nada. Se eu separar e divorciar. Se eu separar e divorciar, hein? Depois, né, a gente marca até um outro dia que a gente tem que falar de sucessões. Aí é diferente. Morreu, concorre, tá? Mesmo recebendo herança, se eu morrer, a minha esposa concorre mesmo com o meu parcial. Mas se eu separar ou divorciar, ela não tem direito, porque é um bem de herança que veio para mim. Na constância, porém a título gratuito. Então, esses bens não se comunicam na comunhão parcial, que é a regra. Agora, você pode optar por separação total de bens, que eu acho o melhor regime. Separação total é aquele que o que eu comprei no meu nome é meu, o que ela comprou no nome dela é dela. Tá? Isso no período em que estiveram casados? Que é antes, depois, cada um fica com o seu que está no seu nome. Eu acho legal porque se você quiser dar alguma coisa para sua esposa quiser dar alguma coisa para você, coloca os dois nomes. Compra nos dois nomes. É muito melhor. Né? Mas hoje as pessoas não querem, não é que não querem casar na separação total, mas não tem coragem de falar pro outro. Né? Vamos casar, tu não fica feliz, ai, vamos casar. Aí, vamos escolher o regime? Ela fala, hã? Escolher o quê? Que regime? Tô precisando fazer regime? Aí ele fala, não, é separação total. O quê? O legal, né? Ela fala, legal. Não, é total. Ele tem até medo de falar, é total, né? Tem medo de falar de separação total, porque já não vai dar certo o casamento. Então o casamento acaba por aí. Você está desconfiado de mim? Então não vai ter mais casamento. Então muita gente se preocupa em falar separação total porque tem preocupação que o outro não vai querer casar mais. E acaba casando num regime que ele não quer. Mas acontece. E aí não dá certo o casamento. Né? Então eu falo, se os dois trabalham, eu acho que é interessante separação total de bens. Cada um fica com o seu. Se quiser fazer patrimônio junto, compra juntos. Nos dois nomes. Né? Mas a maioria não faz, é comunhão parcial. Tá? Então se quiser optar por um regime, separação total pode ser feito, mas por pacto antinupcial. Tem que fazer uma escritura pública lavrada perante um cartório de notas também. E o outro regime é participação final nos aquestos, mas esse regime já caiu em desuso, porque é um regime muito complexo e não se utiliza muito aqui no Brasil. Tá? Caiu já, desde 2002 já não existe mais. Existe, mas ninguém usa. Tá? E o outro regime é comunhão universal de bens, que esse é mais difícil ainda. Esse comunica tudo, até a sua herança, tudo. Tá? Então a maioria não vai optar por ele. Comunhão universal tem que fazer pacto antinupcial hoje também. Que antigamente, antes de 77, era o legal. Hoje não. Hoje comunhão universal de bens é opcional, precisa fazer pacto antinupcial. Então vai depender do regime de bens do casamento para saber que patrimônio pertence a cada um na hora da separação ou do divórcio. Quando a gente fala em divórcio e separação, divórcio, se pensa nas custas. É caro divorciar? É difícil financeiramente? Então, se for com patrimônio, aí tem uma tabela. Se for judicial, né? Tem uma tabela. Aqui no estado de São Paulo, cada estado tem sua tabela, né? O estado aqui tem a lei, a lei 11.608, lei estadual, tá? De São Paulo, 11.608 de 2003. Cada estado tem, isso aqui vai para o Brasil todo. Então, cada estado tem sua lei de custas, né? Aqui em São Paulo não é tão barato não, né? Porque assim, é uma escala que ficou. Bens até 50 mil, recolho 10 UFESPs. De 50 mil e 1 a 500 mil, recolho 100 UFESPs. A UFESP é 25 e pouco, né? Já vai virar agora o ano, tá? E de 500 mil e 1 a 2 milhões, 300 UFESPs.
de 2 milhões e 1 a 5 milhões vai pagar 1.000 FESPs. E acima de 5 milhões vai pagar 3.000 FESPs, é o teto. Tá? 3.000 FESPs dá 75 mil aproximadamente. Tá? Então, um casal que não tenha patrimônio, aí é simples, 5 FESP que custa judicialmente. 5 FESP hoje dá o quê? 125, né? 125 reais mais ou menos. Tá? E se for no cartório extrajudicial, mais ou menos uns 300 e pouco. Ok, doutor. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, estamos correndo para o final do nosso programa, mas eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público. Bom, fiquei muito feliz, né, de ser convidado, estar aqui. Espero que tenha colaborado, né, com todos vocês que estão passando por essa situação de divórcio ou gosta do assunto, né, do direito de família, que é importante. Eu acho que você precisa consultar o seu advogado sempre, né, antes de fazer qualquer coisa, porque realmente, às vezes você acaba fazendo alguma coisa que não deve e depois para consertar fica difícil. Tá? Mas agradeço aí a todos, né, por ter assistido esse programa. Muito obrigado. Agradecemos a você que acompanhou o nosso programa e se você gostou, curte lá no nosso canal, programa Interação em Pauta e não deixe de se inscrever. É muito importante que você se inscreva em nosso canal e logo nós estaremos com um novo programa conversando com o Dr. Nelson Sussumo a respeito de pensão alimentícia.